Oi, gente, aqui é a Fran e estamos aqui para o primeiro episódio do podcast da Ocupa Sapatão ABC. Aqui a gente vai contar um pouquinho da história do nosso movimento, contar o que a gente faz, qual é essa militância lésbica na região do Grande ABC. E traremos aqui pessoas importantíssimas, lésbicas, lesbocentradas. E vamos falar de muita coisa por aqui. Acompanha por aí. Nesse primeiro episódio, a gente trouxe aqui a Ana Célia, empreendedora e integrante da Ocupa Sapatão ABC, e Juliana Almeida, empreendedora e integrante também da Ocupa Sapatão ABC. Elas vão falar um pouquinho não só da história delas, mas de como elas chegaram na Ocupa Sapatão ABC e como elas têm somado para esse movimento. Bom, então, um pouquinho sobre a minha história aqui no ABC. Eu sou artista aqui do ABC desde sempre, né? Sou artista do teatro, sou artista da música, educadora, eu sou palestrante, eu celebro casamentos também, né? E tenho um projeto de yoga chamado Sapastê, por motivos óbvios, né? Eu me formei instrutora de yoga e entendi que não tinha um lugar, né, no yoga não só para lésbicas, né, mas para pessoas LGBTs, pessoas, corpos dissidentes, né? Geral, Então, né? o projeto Sapastê, ele surge dessa necessidade que eu entendi de criar um espaço dentro do yoga, né? Porque eu me apaixonei pela prática, me apaixonei pelo rolê, eu fui bolsista, eu me formei professora de yoga sendo bolsista. E não vi lá pessoas parecidas comigo, né? Quando eu entendi que eu ia poder dar aula de yoga, eu que já era educadora há muitos anos, já trabalhava com isso do ensinar há muitos anos e poderia ensinar yoga, eu entendi que não tinha um lugar. Não tinha pessoas gordas, não tinha pessoas pretas, não tinha pessoas LGBTs. E eu costumo dizer também LGBTs que parecem LGBTs, né? Às vezes até tinha LGBT, mas não que Sim. a gente lesse a pessoa, né? Uma pessoa que fosse lida socialmente como LGBT. E aí foi daí que surgiu essa ideia, né? De, em vez de falar namastê, falar sapastê, né? Maravilhoso isso. E na época, né, quando eu falei isso pela primeira vez na internet, deu um resultado muito legal, né? Não chegou a ser um viralizar, mas o resultado que me deu na época foi incrível. Então, o projeto começou a partir daí, né? Então, hoje em dia, eu dou aula de yoga em alguns lugares. E quando eu não sou a contratada, né, de um lugar, quando eu sou, como é que fala, autônoma, né? É sempre uma aula adaptada. O meu jeito de ensinar yoga é um jeito adaptado. Então, qualquer restrição corporal pode participar. Eu fui fazer depois outros cursos que me possibilitavam ensinar pessoas que tivessem restrição de mobilidade, né, problemas de coluna, né? Então, qualquer pessoa que… acho que basicamente assim, né? Uma pessoa que tem qualquer questão corporal, ou uma pessoa que é da periferia, ou uma pessoa LGBT, ou qualquer pessoa que não é um corpo padrão, ela olha para uma aula de yoga e vê ali pessoas bem branquinhas e bem magrinhas, ou de ponta cabeça, ela olha para aquilo e fala: imagina, não é para mim. Né? Eu não consigo, não sou flexível, não vou nem entrar. Vê como algo limitado, Vê né? como algo limitado. Eu já falei isso pra você, inclusive, né? Exatamente. E aí é onde eu falo, ó, a minha aula você consegue fazer. Não tenha dúvida que a minha aula você faz. Entendeu? Porque existe tudo, né? Pra tudo existe adaptação. E no yoga também. Então eu acho que, né, chovendo aqui um pouquinho no molhado, o projeto Sapastê é nesse sentido, né? De ser um yoga com essa adaptação. Com acolhimento. Acessível, acolhimento, exatamente. Uma aluna minha falou isso esses dias pra mim. Eu não lembro das posturas que eu fiz na primeira vez que eu fui na sua aula, mas eu lembro do jeito que você me acolheu. Que massa. Eu falei, porra, é isso, sabe? Bom. Jesus vai chorar. Não, ó, é muito louco, porque uma aluna minha do Parque Central, inclusive, que eu dou aula todo domingo de manhã no Parque Central em Santo André, ela se formou, né? Depois de uns anos fazendo aula comigo, ela se formou professora de yoga. E aí, ela tinha ficado um tempão sem ir. Quando ela voltou, ela falou: Fran, eu fiz o curso, agora eu sou professora. Eu falei: nossa, que incrível. Ela falou: Fran, me deu vontade de ser professora, de querer estudar isso profundamente, porque eu sempre gostei de praticar.
ia nos lugares e me machucava, ninguém me acolhia. Na sua aula, você me acolheu. E aí eu falei, poxa, eu quero fazer igual a Fran faz. Eu falei, porra, velho, que Legal. incrível, que incrível. Que lindo. Foi inspiração. Né? Exato. Então, isso pra mim é isso. O projeto Sapastê é parte, né? Parte disso, assim. No yoga como uma ferramenta de transformação, digamos assim, né? Eu sou atriz também do espetáculo. Eu sou atriz da Companhia do Flores, que é uma companhia de teatro que pesquisa temáticas LGBTs para os seus espetáculos, né? Temáticas diversas, né? Porque o LGBT é uma caixinha de surpresas. E dentro da Ceia do Flores, a gente tem um espetáculo Flores Brancas, que é um espetáculo lésbico, fala de vivências lésbicas, fala da nossa vida lésbica, né? Incrível. Emocionante demais, de ponta a ponta, assim, né? Maravilhoso. E na pesquisa do Flores Brancas, lá em 2022, né? Que nós ganhamos um fomento, né? Para pesquisar temáticas lésbicas para esse espetáculo, né? Até então a gente não sabia do que iríamos falar, né? Então a gente foi pesquisar temáticas lésbicas, entender coisas lésbicas e ler livros lésbicos e pesquisar lésbicas, coisa que eu nunca tinha feito, né? Eu sempre fui de militância, né? Fosse de algum partido político, fosse de algum outro lugar, dentro da arte. Eu sempre estive muito em contato com a política e com a militância LGBT num geral, né? Mas nunca tinha entrado em contato com a militância lésbica. Eu fui entender a militância lésbica lá em 2022, com Flores Brancas, lendo lésbicas, né? Então, a nossa proposta era ler lésbicas. Fosse uma matéria de jornal, fosse um livro, fosse um artigo, fosse, né? Entender esse rolê todo, né? E cada uma de nós dentro da sua perspectiva, né? Então, as atrizes foram entender esse lésbicas de diversos lugares. Então, uma foi ler, né, sobre heteronormatividade compulsória, a outra foi ler sobre as caminhoneiras, a outra foi ler sobre as lésbicas pretas. E foram vários caminhos, né? Lésbicas que são mães, diversos caminhos. E aí, eu buguei a minha cabeça. Em 2022, eu buguei a minha cabeça dentro dessa pesquisa do Flores Brancas. Assim, foi muito choro, foi muita lamentação, foi muito riso, foi muita coisa. Entendendo profundamente esse ser lésbica, principalmente depois que encontramos, né, um documento chamado Dossiê sobre o Lesbocídio no Brasil. Aí fui a fundo pesquisar esse dossiê, conheci as meninas que escreveram esse dossiê, a Agnes, Suane, né, maravilhosas, algumas das garotas, né, que puxaram essa pesquisa sobre o dossiê. E aí mudou a minha vida. Encontrar o dossiê do lesbocídio no Brasil mudou completamente a minha vida, a minha militância, me entender como lésbica, mudou tudo. Tudo mudou, a Fran mudou, tudo mudou. E aí, dentro desse bugar da cabeça ali, né, eu entendi Peraí, vou dar um gole. Tá geladinha. Eu acho que eu entendi esse lugar de preciso fazer alguma coisa, né? Porque eu sempre me entendi fazendo coisas, né? Eu sempre fui uma sapatona aqui do ABC fazendo coisas. Fazendo muitas coisas, né? Fosse no teatro, né? Que eu fui professora de teatro muitos anos, em várias ONGs, em vários movimentos. E sempre fazendo os adolescentes falarem de temas políticos. Não, se a gente vai usar o teatro para falar alguma coisa, qual vai ser o motivo que eu vou fazer a pessoa levantar a bundinha da casa dela, pagar a passagem, pagar um Uber para ir te assistir, né? Se eu vou fazer a pessoa sair da casa dela, do conforto dela, da vida dela, do trabalho dela, para ir me assistir, pagar um ingresso, às vezes, né, pra ir me assistir, qual vai ser o motivo? O que eu vou falar pra ela? O que eu vou comunicar, né? Então, sempre foi uma militância, né? O teatro, pra mim, também é uma forma de militar. Assim como o yoga, tudo pra mim é militância, né? O meu yoga é militante, o meu teatro é militante. A existência da gente, né? A existência da gente é militante, né? Então, eu tenho amigos de longa data que hoje em dia me falam, poxa, a Fran tá militante demais. Aí eu falo, não tem como não ser, né? Por isso também. Um corpo dissidente, né? É militante, não tem como eu não ser militante. A partir do momento que eu saio, boto meus pés na rua… Algumas pessoas se afastam da gente também. Afastam, disso, exatamente. Né? Daí você começa a se tornar a chata do rolê. Exato. E ela vem com essa militância. Hoje eu até me defendo. Eu falo assim, que vocês não viram as meninas da Ocupa. Vocês me acham militante, vocês não viram elas. Aí tá bom.
Enfim, aí nesse rolê todo de preciso ser mais militante, né? Porque eu sempre fui militante, mas não tinha entendido o universo lésbico fora da minha bolha, né? Fora das minhas amizades, fora da minha caixinha. Aí fui entendendo as lésbicas, né, de outros movimentos, de São Paulo, de conhecer outras personalidades e ler sobre elas e falar: nossa, olha o que todas essas sapatonas já fizeram, né? E aí me deu uns 5 minutos de falar: meu, não tem nada para sapatonas do ABC. Sabe? A gente não tem mais, hoje em dia, um bar que a gente possa se reunir. Não tem. Pra lésbicas. Não tem. E aí. Em São Paulo. E aí foi onde eu, lá em 2022, né? Na metade do ano, eu falei: vou fazer um bagulho pra lésbicas. Tem que fazer. Preciso fazer alguma coisa. E aí eu organizei pra acontecer em agosto de 2022 um sarau. Né, que foi no bar da Aline, que na época chamava Bar Anhanguera, ali no centro de Santo André. Sim. Aline, parceiríssima. E não tinha um nome, né? Virou sarau lésbico, né? E esse sarau lésbico, esse primeiro… Foi o primeiro, né? O primeiro sarau… Foi o primeiro encontro lésbico da ABC. Vamos dizer assim, né? Não existiu um outro encontro lésbico, só lésbico, né? LGBTs teve Geral, muitos, né? Existem muitas ONGs, muitos movimentos LGBTs do ABC que são potentes e importantíssimos, mas lésbico foi o primeiro, né? E aí, inclusive, a gente usou, né? As meninas, nós do Flores Brancas, a gente usou esse sarau para compor o espetáculo também, porque a gente tem um movimento chamado Cartas a uma Jovem Lésbica, que a gente pede para que mulheres lésbicas escrevam, mandem um áudio, alguma coisa assim, do que você diria para a sua girininha, né? O que você diria para a sua lésbica jovem, né? Então a gente usou esse sarau também para escrever, para pedir para essas mulheres escreverem, né? Falarem, gravarem sobre isso, né? E esse primeiro sarau, primeiro não, né? Esse sarau, a gente juntou ali umas 80 pessoas. Uau. Dessas Nossa. 80 pessoas, pelo menos 60 eram mulheres. Dessas 60 mulheres, tranquilamente, dá pra contar no dedo da mão e sobra-dedo quantas eram héteras. Então era tudo ali entre lésbicas e bissexuais, Massa. né? E foi um movimento incrível, né? Então rolou e foi o dia inteiro e teve circense, e teve cantora, e teve o bloco, e teve muita coisa aconteceu naquele dia, assim. E foi assim, sabe quando acontece e você vai embora pra casa e você fala: uau, o que fizemos hoje, né? Beleza. E aí, nos meses seguintes, sempre vinha, né? Muitas outras sapatonas. Pô, você tem que fazer aquele rolê de novo. Pô, e aquele rolê lá? Né? Nunca tivemos um rolê só de lésbicas. Não só de lésbicas, né? Mas com prioridade de lésbicas, né? Porque Protagonismo. isso, é o protagonismo, né, das lésbicas, né? Eu sempre digo nas coisas que a gente faz, né? Quem vier, que vem em paz. Todo mundo vem. Mas o protagonismo… Porra, né? Sou sapatão. Em algum lugar eu tenho que protagonizar. No meu evento eu vou protagonizar. Todo tipo mundo isso, né? é bem-vindo, mas o protagonismo sempre vai ser pra mulher lésbica. E é inédito, né? E é Se for inédito, parar foi pra pensar inédito. nessa questão de Isso. ABC, onde a lésbica ela é protagonista. Exatamente. Eu acho muito massa esse início de tudo. E aí, no ano seguinte, no comecinho de 23, em contato com a Karen Estevam, que a gente se reencontrou, né? Uma grande amiga que fazia tempo que eu não via. E aí, contando pra ela tudo que tinha acontecido, que ela tava também um pouco afastada do ABC. E aí, contei pra ela tudo que tinha rolado, tudo que tinha acontecido. Aí ela, pô, faz de novo. Por que você não faz de novo? Faz de novo, faz de novo, faz de novo. Tem que fazer de novo. Sim. E ficou ali também na minha orelha. Faz de Sim. novo, faz de novo, faz de novo. Aí eu falei: não, você me ajuda? Não, bora, vamos fazer de novo. Faz de novo. E aí… A Karen, em contato com algumas das meninas da Ocupa Sapatão do Rio de Janeiro, né? Tivemos essa ideia de… Ela trouxe, né? Essa ideia de… Precisamos de um nome. Vamos fazer de novo, mas vamos fazer com um nome? Que nome vai ter esse movimento? Né? Ocupa Sapatão. Pô, mas já existe a Ocupa Sapatão do Rio. Falamos com as meninas do Rio. Não, tem que ocupar tudo. Faz Ocupa Sapatão de vocês aí. Então, beleza, Ocupa Sapatão ABC. Sim. Né? Aí foi onde surgiu Ocupa Sapatão Massa. ABC, que veio da Karen. E aí, em fevereiro de 2023, a gente fez já com esse nome, né? O primeiro sarau da Ocupa Sapatão ABC, né? E foi no mesmo lugar. A mesma quantidade de pessoas. Inclusive, nesse dia deu uma puta chuvona.
E ninguém ia embora. Choveu, quase não cabia gente dentro do bar. E a galera se molhando. E também era verão, né? Chuva de verão, né? A galera se molha e... Sapatão gosta de se molhar, né? Todo mundo molhadinha. E foi incrível esse rolê. E a partir daí, seguiu-se a Ocupa Sapatão ABC, né? Não só sarau, com a feira, né, de economia criativa, a feira das empreendedoras, com as lésbicas que expõem os seus produtos e serviços. Lésbicas artistas do ABC. A prioridade é sempre as mulheres do ABC. Muitas outras vêm de outros lugares, né? Sim. Mas a gente tenta dar o espaço, principalmente para as que são do ABC. Sim. E aí, onde entra as nossas amigas aqui, que estão aqui, né? Dei essa introdução de como surgiu o rolê, mas até falei demais de como surgiu o rolê, né? Não, foi lindo, foi lindo. por aí. É necessário. Ana Célia, empreendedora, com o seu projeto, sua empresa, né? Deusa Prata. E a Juliana Almeida, da Oficina Ocotô. E elas vão falar um pouquinho para vocês de quem elas são, como elas chegaram aqui na Ocupa e de como construímos essa Ocupa Sapatão ABC hoje desse jeito. Sim, sim. Certo? É isso aí, Fran. Muito bom ouvir a sua história. É muito bonito. Você realmente inspira pessoas. Você me inspira também. E eu posso falar que, antes de qualquer coisa, que eu tô muito feliz, assim. Acho que eu já comentei com vocês, né? Que eu pedi em oração. Para que... Eu pedi em oração e pedi na terapia também. Que eu encontrasse um lugar onde alguém pudesse entender um pouco a minha forma de ser e o que eu quero passar, o que eu sempre tive essa vontade, né, de... Bom, enfim. Meu nome é Ana Célia Ramos Arantes, filha de Dona Terezinha Mendonça Arantes, seu Célio Ramos Arantes, mãe da Ágata Ramos Terra. Bom, eu vou procurar ser o mais breve possível, né, para falar em um pouquinho até. Eu vou falar primeiramente quando eu cheguei em São Paulo, aos 19 anos. Eu sou do interior de Campinas, morei um tempo em Santa Bárbara do Oeste. Vim para São Paulo aos 19 anos. Inclusive, minha mãe, uma mulher muito forte, falou: vai sim, porque Santa Bárbara, na época era Santa Bárbara que eu morava, é muito pequeno para você. Porque eu sempre fui uma mulher, assim, uma menina, uma adolescente, sempre muito à frente das minhas colegas, da minha família, sempre a doida da família, a louquinha, ixi, enfim. E aí eu fui morar com a minha avó, Dona Ana, e enfim, aí a vida começou a acontecer, eu dançava, eu era dançarina, dancei em alguns programas de televisão. Ela quase foi a morena do Tchan. A loira do Tchan, Loira do Tchan. segura! A loira do Tchan. Que hoje em dia seria a ruiva, né? A ruiva do Tchan seria. Pois é. Era loira na época. Bom, tive uma vida aí toda loira, praticamente. E aí vim para São Paulo com esse sonho aí de realmente ser dançarina e dançar no Gugu, enfim. Participei de alguns programas, dancei em grupo de lamberóbica na época, enfim, que era muito alta, Carla Pérez, El Tchan, nananã. E aí engravidei. Aos 22 anos eu engravidei, fui mãe aos 23. Aí as coisas mudaram, né? Um pouco na vida aí, daquela movimentada, né? Aí, enfim. E aí, depois de um tempo aí, eu acho que a Agatha tinha uns 5 anos de idade. Minha irmã, a Cláudia, ela morava em Santa Bárbara. Inclusive aqui, nesse bairro aqui que nós estamos. Que legal. Na Policéia. E aí foi quando eu vim pra cá, que me separei do pai da Agatha e tal, e do Rony. E aí eu vim pra cá morar com a minha mãe, perto da minha irmã, né? E é onde eu tive essa vivência. E depois de alguns anos, sempre trabalhei com vendas, que era promotora, fazia feiras, eventos, sempre trabalhei com isso. E aí, até que
eu, né, aquele jeito de não querer que ninguém. Eu tenho uma dificuldade um pouquinho assim, né, meninas, de receber ordens, Eu sou a rebeldinha do grupo, gente. E aí, elas me chamam de outra coisa, mas eu não vou falar, não. Eu não vou falar, não. E aí, eu tenho uma família, minha família paterna, meus primos, eles trabalham no ramo de prata e todos têm prata. Inclusive, eles trazem a prata tudo importada, eles viajam, trazem prata da Índia, Indonésia e tal. E aí, eu me juntei com a minha irmã. Na verdade, a primeira ideia, né, foi com a minha irmã, com a Cláudia, a minha irmã do meio. Eu tenho a Adriana também, tá? Adri, beijo. E aí eu me juntei com a Cláudia pra gente, vamos tentar vender prata, né? Família aí, tá tudo ganhando dinheiro, tá todo mundo rico e tal, vamos, né? E aí foi quando eu fiz minha primeira compra de prata e saí da onde eu tava trabalhando. Eu era promotora da Itautec. E aí saí e comecei, só que daí a minha irmã viu que não era muito pra ela, acabou deixando só pra mim. E isso já faz aí, acho que uns 15 anos. E aí, depois de um tempo, até então não tinha nome, só vendia prata, não tinha um nome. Até que eu tive essa ideia. Eu sempre fui uma pessoa muito mística, desde muito nova. Então eu queria um nome que voltado a algo mais místico. Eu sou uma pessoa muito noturna, eu amo o sol, amo o dia, mas para mim a noite é assim. É o seu lugar, né? É o meu lugar, é surreal, assim, a noite, a lua, eu tenho uma conexão muito grande. E aí foi quando surgiu a palavra deusa, o prata. Aí tive ajuda na logo do moleque, do Cris, que me ajudou com isso. E aí foi quando surgiu realmente aí a deusa prata, que foi o que me sustentou, que me sustenta até hoje, até aqui. Mãe solo, né? Então eu tinha que dar conta aí, né? De me bancar, de bancar uma criança. E aí eu engrenei aí com a deusa prata. Quando Me começou a relação com a Ocupa? Aí. Como que a prata foi pra ocupar? Sim. Bom, aí eu não tive uma vivência desde novinha, igual vocês, uma vivência lésbica, né? Uhum. Eu falo que eu tive uma vivência hétero até os meus 30 anos, 31 anos. E depois eu tive uma vivência lésbica, eu não. Você não foi bissexual. Não fui né? bissexual. Eu Já pulei, direto, né? eu não tive o lance de me relacionar com os dois, né? Então, desde que eu fiquei com mulher, dei né? A gente dá um negócio, né? Tipo, ei, peraí, tô gostando de mulher agora? Como assim, gente? Depois de 30 anos nas costas? E aí até, enfim, meio que acabei ficando com um cara que eu já ficava, mas aí não foi legal. E aí eu vi que não precisava. E aí até então só me relaciono com mulheres. Então, né, sou uma mulher lésbica. E aí eu comecei a me envolver, né? Aí eu comecei a me envolver nos lugares, né? Eu tinha uma amiga que ela ficou com mulher antes de mim. As duas eram hétero, mas ela ficou antes. Nós morávamos juntas. E aí foi quando a gente começou a sair e tal, até que eu me interessei por uma pessoa, me apaixonei, porque a gente é intensa, né? Sapatão é um negócio. Mulher Quase nada. Nossa eu me Senhora. apaixonei. Ai, meu Deus. Sapatão amiga! raiz essa daí. A gente acha que o mundo vai acabar, A né? gente acha que o mundo vai acabar, que, nossa, meu Deus do céu, o amor da minha vida. Mano, Você também é assim? Você também foi assim? Claro que sim. a gente nunca deixa de ser, né, amiga? A gente continua até hoje. Eu tô com 40 Imagina. anos, 48 anos nas minhas costas. Apaixonada e morre, meu Deus. Eu tava falando esses dias com a minha mãe, só um parênteses aí.
que a gente tava falando de alguém, assim, que não gostou muito, assim. É uma pessoa da minha família que não Não aprovou, não. não teve muitos amores, Ah, tá. sabe? Tem uma dificuldade de amar. Entendi. E aí eu falei assim, já eu não, né, mãe? Eu amei todo mundo que eu me relacionei, sabe? Eu amei mesmo, intensamente, me entreguei. Com força, né? E quando eu me relacionei Se com pá, mulher… você já era sapatão antes. Porque Já pra amar era, intensamente assim… Muito. Tipo, o amor da minha vida. Eu tive muitos amores da minha vida, gente. Esse negócio de um amor só, pra mim, não funciona isso. Tive muitos amores, eu amei todas as mulheres. Amei os homens, mas foram menos que mulheres, gente. Mulher é muito mais. Ô, Glória, né? Nossa Senhora das Sapatonas Agradece. agradece. E aí, eu comecei a conhecer várias pessoas. E aí, quem uma vez falou pra mim assim… Ô, Ana, por que você não expõe na Ocupa Sapatão? Que foi a Laís. Laís Fonseca. Maravilhosa. Onde uma hora… Queridíssima. Logo mais ela virá aqui. A gente vai chamar ela aqui. Cantora mora, assim. Inclusive, daqui a pouquinho eu tô indo no show dela. Da Volta das Dirces. Daqui a Nossa. pouquinho eu tô lá. E aí eu falei assim, mas o que é o Ocupa Sapatão? Pô, é um sarau, tal. E tem uma feira empreendedora. E eu acho que não tem ninguém que vende prata. Eu vou te passar o contato da Fran. E você fala com ela, deu massa. Aí foi quando ela me passou o contato da Fran. E aí eu mandei mensagem. E aí eu fiz parte da segunda, né? Acho que sim. Foi na segunda, que daí eu… Onde foi a segunda edição? Você lembra? Vocês lembram? No projeto Meninos e Meninos Meninas e Meninas de Rua. Ah, tá. lá em São Bernardo. Legal. Foi lá mesmo. E aí foi a primeira vez que eu conheci, eu adorei. Eu achei muito, muito, muito legal. Eu sempre fui uma pessoa mais militante entre os meus. Mas… e sempre tive uma dificuldade de me encontrar, sabe? Naquele lugar. Pô, eu sou, mas parece que as pessoas não falam minha língua, sabe? Eu entendo que a gente não precisa estar nos lugares em que todo mundo fale nossa língua. A gente precisa… É importante a gente ter a troca, ou Sim, lidar também com o que não é igual e sim. Sair da bolha, né? sair da bolha. Mas aquilo começou a me cansar. Entende? Poxa, mas sempre sou eu que estou ensinando. Quem é que vai me ensinar? Sim. Entendeu? Porque daí você começa a cair, a ficar no mesmo lugar. E a Ocupa trouxe muito isso para mim, assim. E falando assim da feira empreendedora, já sempre foi bom para mim, né? As meninas sempre falavam, você, a Karen, você sempre vende bem, né, Deusa? Aí eu falei assim, sim. E aí foi indo, eu participei de todas. Ela começou e não saiu mais. Eu não saí Olha onde ela mais. tá agora. Ela faz parte da organização do rolê. Até que eu não lembro exatamente quando fui convidada. Foi esse ano, né? Sim, comecinho do ano. Comecinho do ano. Aí, comecinho do ano. E aí, mais do que nunca, né? O ano passado, eu tava num momento muito meu, né? Muito conectada comigo, me namorando mesmo. E procurando muito um lugar. Aí o meu terapeuta, Felipe, que é um homem trans, que inclusive fiz parte dessa transição, assim, e foi incrível. Dele transicionar? Eu você fala? comecei como Legal. Evelyn, eu Que comecei legal. com a Evelyn, e de repente era o Felipe. Legal. Uau. Meu, foi muito incrível. Fiz parte mesmo, assim, e foi incrível, assim, para mim foi incrível. E Felipe sempre falava para mim, Ana, você tem que parar de gastar sua energia onde as pessoas não estão a fim de te escutar. Não é sempre que você vai conseguir militar e ser bem ouvida. E tá tudo bem, Sim, né? Você tem que lidar bem com isso. Mas eu não lidava. Eu queria brigar. Só um pouquinho briguento. Nossa! Isso porque é pisciana, hein? É importante dizer que é pisciana. né? Pisciana com É. ascendente de peixe. Mas Pois que é. minha Vênus é Ares, gente. Aí ela Nossa deixa, Senhora. me deixa assim, meio… Pois é, meu Deus.
Socorro. Satanares. É a Vênus só, calma, o signo é peixe ainda. Eu sou fofinha, gente. Apesar de tudo, eu sou fofinha. Bom, enfim. Eu sou assim, gente. Eu juro que eu sou. Juro que eu sou. E aí, foi quando o Felipe falou pra mim. Falou assim, Ana, eu vejo que você tá sempre ali incomodada, mas você também não consegue sair desse ambiente. Porque, assim, não era um ambiente que eu gostaria realmente de sair. Porque essas pessoas continuam sendo as pessoas que são redes de apoio pra mim. Uhum. São pessoas que eu sei que, se eu estiver num momento ruim, elas vão me salvar. Entende? Continuam sendo rede de apoio, só que eu precisava ter trocas diferentes. E eu estava muito nessa necessidade comigo de ter trocas diferentes. De encontrar outras iguais, né? Iguais. Sim, sim. E não só iguais, de alguém que possa me agregar. Eu quero aprender. Sim. Porque eu tô sendo a mais militante aqui, onde não há militância. Né? Onde há machismo, onde eu tô lidando, eu tô no meio sim, de mulheres lésbicas, mas machistas, que também tem. Muito, por sinal. Então eu queria o quê? Eu queria estar no meio além de mulheres militantes, de mulheres antirracistas, de mulheres. Porque eu via que eu sempre era questionada. Mas por que você fica muito sempre nessa história de racismo e disso que aquilo? Eu acho que é nesse lugar também de reproduzir o machismo, né? Que as mulheres têm, muitas mulheres têm, né? A gente não é que as mulheres são machistas, elas reproduzem. Sim. Então falas que todo mundo fala, né? Coisas que a gente vai falando e que nem percebe, porque eu falo porque todo mundo fala, né? Sabe? Fala porque eu fui criada assim, minha mãe me Isso, ensinou assim. E aí no começo do ano foi quando, né, a Ju, fomos convidadas para fazer parte da organização da Ocupa. E é claro que desde a primeira vez que eu participei da Ocupa, eu já senti essa militância, eu já senti. Só que mesmo assim eu não consegui. Como que eu posso falar? Fazer parte, assim. Aí eu só pensava assim comigo, pô, eu queria dar um rolê com essas meninas. Ah, sim. Sabe? Eu queria estar mais com Ai, elas. que bonitinha. Hoje a gente é amiga. E eu pensava. E eu pensava nisso. Eu falava assim, poxa, eu queria dar um rolê com essas meninas. Eu queria sair mais, eu queria conversar mais com elas, eu queria ter mais troca. Mas Mas também nunca chamou nós. então, porque eu acho que eu. Mas é engraçado isso, né? Porque, por exemplo, de onde eu venho, né, existe esse lance de rivalidade entre sapatão, principalmente desfém, né? Sim. E eu já comentei muito isso com a Fran, né? É difícil de você chegar numa coletiva e você ver que não existe rivalidade. Não porque eu participei de outras coletivas lésbicas nem nada, mas eu tive as minhas vivências e, enfim. Ciclos mesmo, né? De nichos de amizade. Exatamente. E, mas ó, deu em cima da minha mulher, ó, mas ó, não sei o quê, tá sempre essa querendo me história. apunhalar pelas Como é costas. você ter. Chame do que quiser. Enfim. Mas eu falei pra Fran, acho que a Ocupa Sapatão, pra além de tudo que já faz, né, rompeu algo muito específico, assim, na minha cabeça, que foi saber que a gente tem aliadas. Sim. Que existe sim um movimento lésbico que não é de competitividade, né? Sim. E não precisa ser. E eu acho que é muito importante que outras pessoas saibam disso, né? Eu acho que a gente tem que se aliar, a gente tem que estar junto, a gente tem que agregar, assim como agregou pra você, pra mim. E para além da militância, né, ter o afeto, o acolhimento, o carinho entre nós, né? Eu acho mágico isso. E não só isso, né? A admiração também, né? A gente Sim. se admira, a gente se elogia. E isso é muito bacana. Então, quando veio esse convite para eu fazer parte da organização, meu, aquilo assim. Porque eu comecei a. Além de ter essa troca com o Felipe e de eu entender que eu precisava estar em outros lugares, eu ainda tinha uma certa dificuldade de sair da onde eu estava. E não que eu saí, eu não saí, eu ainda estou
né? Só que hoje eu estou também em outros lugares, entendeu? As minhas prioridades mudaram, né? Porque também você começa a ver que você também não é prioridade ali, entendeu? E aí foi quando aquilo foi quando assim, tipo, eu fui atendida em oração, sabe? Porque eu realmente comecei a pedir isso também no meu centro. Eu quero, eu quero estar num lugar onde eu realmente é, 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 de pessoas iguais, de pessoas que conversem comigo igual, que me acrescente. Eu precisava disso. Eu ansiava por isso, assim. E quando veio essa, óbvio que eu aceitei assim de prontidão, assim, Foi lindo, e né? foi incrível pra mim. E vou falar que assim tem sido assim um movimento de construção mesmo, assim, sabe, no meu ser, sabe. É, e eu aprendo muita coisa, eu consigo me colocar, eu consigo falar, eu consigo, poxa, é sensacional, assim, e foi realmente um presente, assim, agora fazer parte. Agora eu me cobro muito mais porque antes eu era a sabichona do rolê. Agora eu vejo o quanto eu preciso estudar, eu preciso ter mais conteúdo, eu preciso saber mais, eu preciso Mas isso e todas nós, né? Tá todo mundo em Sim. aprendizado o sim, tempo o tempo todo, e todo. entendendo, e lendo, e conhecendo, Mas é e, muito bom né? quando a gente encontra um lugar, sabe? Onde Sim. você Pra fazer realmente isso junto, né? para fazer isso junto e, pô, vamos nessa. Alguém que entenda o seu rolê, onde você não precisa explicar porque você é antirracista. Mas você não é preta, por que que você é antirracista? Sabe? Onde você não precisa explicar. Porque você. Não. É porque eu sempre entendi, acho que desde muito novinha, que a gente vive num coletivo e que não é porque eu não sou preta, não é porque eu não sou. Na época que eu não era lésbica, eu lembro que eu sempre tive amigos. Eu tinha uma amiga quando eu morava em Santa Bárbara do Oeste. Uma das minhas melhores amigas era uma travesti. Então, assim, e tanto Boto que às fé. vezes eu tava junto com elas no rolê, achava que eu era também. E eu, desculpa o termo, mas eu cagava. Tipo, tá bom, entendeu? Pode deixar achar que eu sou. Então, assim, eu sempre tive essa mentalidade, assim. Então, eu sempre, sabe? E é muito bom quando você não precisa explicar o óbvio. Eu sei que o óbvio muitas vezes tem que ser dito, Sim, mas em alguns lugares, sim. mas é tão bom quando você não precisa ter que explicar por que você é antirracista, por exemplo, sabe? Porque pra mim isso é óbvio, eu não preciso falar. Mas eu já fui questionada por isso, entende? Então é muito lindo, né? Eu acho que é isso. E isso entra numa coisinha importante, que inclusive eu esqueci de falar no começo. A Ocupa Sapatão, hoje, ela tem algumas diretrizes, né? Então, a gente tem a feira de economia criativa, né? Das empreendedoras lésbicas. A gente Sim. tem o sarau, com as artistas lésbicas, que eu sempre vou levantar a bandeira, que sempre precisa ter sarau. Inclusive com o mic aberto, uma das coisas que eu levanto a Maravilhoso. bandeira é o microfone aberto em alguns momentos. É, E palestras, rodas de conversa, para a gente levantar esses temas, né? Então a gente está sempre falando sobre a lésbica desfém, sobre a heteronormatividade compulsória, etarismo, onde estão as nossas mais velhas, Saúde pública saúde da mulher pública, lésbica. lésbicas pretas, e aí diversos temas, né? Tem a Janaína, que vai vir aqui um dia falar sobre dupla maternidade, e por Boa. aí vai. Por aí vai. A gente tem muitas coisas para dizer, né? Então, para além de um lugar, né? A Ocupa Sapatão é um lugar. Ela foi pensada para isso, né? Quando eu idealizei esse rolê em algum momento na minha cabeça, a gente não tem um lugar de acolhimento, né? Todo mundo quer ter todo mundo quer pertencer. Toda pessoa LGBT quer pertencer, Sim. né? A gente quer ter um lugar. E muitas vezes a gente não tem esse lugar. A gente não tem esse lugar em casa, não tem esse lugar, né, quando é jovem na escola, na faculdade, seja onde for, né? Na família a gente não tem esse lugar.
E a gente busca esse lugar. Quando a gente não tem esse lugar, a vida passa a ser uma eterna busca por esse lugar de acolhimento. E aí, a Ocupa Sapatão ABC, a ideia é ser esse lugar para lésbicas, né? Sim. Da gente se acolher, da gente poder pertencer. A Dani falou isso uma vez, né? A Dani que estará aqui em algum momento. A Ocupa Sapatão é um lugar onde o nosso corpo cabe, Exatamente. né? Onde a gente cabe. Nosso corpo cabe, a gente cabe e a gente consegue existir. É um lugar para lésbicas existirem, né? Hoje em dia, muitos lugares a gente consegue existir, né? As coisas não estão mais como eram lá atrás, porque muita gente lutou por nós lá atrás. Mas muitas não têm, né? Esse lugar de existir, de pertencer, de ter esse Ainda acolhimento. tem vergonha, né? E aí, a Ocupa Sapatão ABC é esse lugar. Então, a gente tenta. Não temos ainda nenhum edital, nenhum fomento. A gente não tem nenhuma grana que vem de fora. Então, Sim. tudo que a gente faz é na militância. A gente é voluntária, né? Às vezes a gente tira do bolso para fazer os encontros acontecerem, né? O único lugar que a gente esteve e que a gente teve um valor para estar lá e foi muito bom estar nesse lugar recebendo para poder estar fazendo um movimento foi no Sesc de Santo André. Sim. No início do ano passado estivemos no Sesc de Santo André e foi incrível. Mas todos os outros lugares a gente não recebe para estar. Então é a gente mesmo que vai lá, negocia com o lugar, fala com quem pode estar junto com a gente. As artistas que a gente convida para estar e a gente não tem como pagar um cachê ainda. As expositoras que saem de casa levando sua mesinha, levando seus produtos. E a gente não. Assim, tudo é militância. Toda essa organização. Para cada evento acontecer, nós estamos aqui meses antes dessa organização para que o evento aconteça. Tudo na militância. Esse podcast aqui que está acontecendo no estúdio Pirua, graças ao Ale Melo, está sendo na militância nossa e dele, né? Então, toda a Ocupa Sapatão ABC hoje acontece na militância. É importante dizer, porque muitas agora vezes. Eu tô dando uma de Ju, tô querendo chorar. Oh, meu Deus. Lá. Não, mas é importante, eu acho muito importante falar sobre isso, porque muitas vezes, às vezes as pessoas vêm, pô, né, eu posso ir lá, quanto que vocês pagam? Putz, eu falo, se eu for te pagar, só se eu tirar do meu bolso, eu não tenho. Meu salário, sabe, não. Tudo é na militância até o momento. Então, eu gosto de falar, nós não temos um fomento ainda. Né? A gente não tem nenhuma grana de fora, nenhuma empresa nos descobriu ainda. Né? Então, é mais ou menos por aí. Quando a gente pensa nesse lugar de acolhimento, de pertencer, né? Muitas sapatonas vêm nos nossos eventos e falam, né? Pô, que da hora. Nossa. Né? Vem gente no nosso evento que às vezes não tem um lugar, porque não existe mais lugares. Esses lugares estão acabando, né? Justamente pela luta que está acontecendo, LGBT, dos movimentos, de todos os movimentos aqui do ABC, é como se os lugares LGBT, de lugares, bares, baladas, é como se eles não fossem mais necessários, né? Porém, para muita gente ainda e muito. Só que esses lugares acabaram, não existem. Então, para lésbicas, por exemplo, teve lésbica que já veio falar para mim isso. Sim. Pô, o único lugar que eu consigo ir e estar assumida quando tem evento da Ocupa Sapatão. Aí você fala, Precisa abrir um bar. né? Quem sabe um dia o bar ocupa Sapatão, Ocupa né? Sapatão, Quem sabe? nossa. Então é importante dizer. E aí, quando a gente faz uma roda de conversa para falar sobre tudo isso, né? Para falar do que é ser uma sapatão que não performa a feminilidade, do que é ser uma sapatão que Performa a feminilidade. Não, que eu ia falar assim de se assumir um pouco mais velha, né? De não viveu a adolescência lésbica, por exemplo. Sim. Né? Então são inúmeros temas, inúmeras coisas que a gente tem para falar, né? E convidar outras sapatonas para falar, porque o que a gente faz aqui, pensando em quem está, não somos só nós. Importante dizer que não somos só nós. Existem outras lésbicas que fazem parte desse corpo, né? Da Ocupa Sapatão ABC. E peraí que fugiu o que eu ia dizer, socorro Deus, calma. É importante dizer que esse movimento todo acontece pela militância e para ser militante, né? A gente tá aqui tomando uma cerveja, comendo um petisco e a gente vai para bares. A gente gosta muito de fazer os nossos eventos em bares, né? Porque é isso, né? Porque sapatão é diversão também. A gente gosta de boteco, né? Sapatão se sapatão gosta de se divertir, a gente tem que se divertir. Mas a gente merece se divertir. E eu gosto muito daquela frase do organizar a raiva para defender a alegria, né? E a gente estar unida, né?
é importante demais a gente ter esse movimento para Sim, sim. trazer essa militância de união também, né? Então a gente tem lésbicas diversas com a gente falando de tudo isso. Ah, eu tô redundante já, Não, mas é isso. Não, é isso Mas eu mesmo. acho que a Ocupa Sapatão, ela realmente é o rolê onde você vê realmente todos os, entre aspas, tipos de sapatão está ali. Sim. Uma diversidade Sim, grande, né? Porque dentro do Enorme. L, é importante dizer, né? Que dentro do L existe Exatamente, um um leque leque. gigante. A comunidade LGBT, ela já é uma caixinha de surpresas, né? O LGBTQIAPN+, que eu gosto de dizer as LGBT queria mais, né? As LGBT queria mais é uma caixinha de surpresas. E dentro do L, existem inúmeras coisas, inúmeros tipos de lésbicas e De estilos. lésbicas, de estilos, é, de casais, porque tudo. todo mundo também tem muito essa coisa formada de que um casal lésbico é composta da desfém com a mais Sim, feminina. isso está... E aí lá. Isso tá no imaginário E das lá pessoas. você A gente vê. desconstrói, a gente Desconstrói, porque na Ocupa você vai ver duas mulheres extremamente femininas juntas, casal. Você vai ver duas desfém ali como um casal. Exato. Você vai ver lésbicas 60 mais ali, casal. Sim. Enfim. Não, e a gente sempre Inúmeras. traz, e traremos aqui um dos episódios desse podcast, desse canal, né? Vai ser pra gente falar de etarismo. Traremos aqui, né, Marisa Fernandes, a Laís Fonseca, Pati Batuca, Silvana. Tudo maravilhoso. Silvana San, Enfim. Mas, para além disso, vou aqui trazer a palavra pra minha amiga sapatona, maravilhosa, Juliana Cotô, que eu gosto de chamar ela de Juliana Cotô. Esse negócio pegou de Jocotô, agora Jô todo Cotô, mundo me chama de eu Jocotô. não tenho nome, né? Meu Você nome é é a deusa Deusa. prata, é a deusa Deusa Prata, É a deusa. Pois Então, é. já aconteceu de eu e a Karen a gente confundir vocês. Ah, a deusa Cotô? Não, a prata. A Ju Prata, não. Pode crer. Ai, gente, que delícia, né? É bom conversar e, enfim. Eu sou a Juliana Almeida, tenho 39 anos. Sou a única filha mulher da dona Ruth e seu Idelso. Tenho mais 3 irmãos e tive aí um caminho diferente, provavelmente, do que foi esperado, né? Pela minha mãe, enfim. Me assumi aos 15 anos. E aos 15 anos também eu iniciei no candomblé, né? Que é a minha religião, minha força, minha conexão com o ancestral, que é sagrado demais pra mim. Então isso teve uma junção, né? Aos 15 anos eu me assumo lésbica, com pais católicos, 3 irmãos. Um deles é gay, então E que teve tá ali- sempre com a gente na Ocupa, inclusive, o meu Emerson. amor, te amo. Então eu tive, assim, algumas barreiras pra estar onde eu tô hoje, né? Assim, exercendo tudo que eu nunca imaginei. Iniciei no candomblé, no Rio de Janeiro. Eu tinha 15 anos de idade. E com a minha mãe Clarice, de Oiá. Foi maravilhoso, lindo, especial. Retorno para São Paulo, para Santo André. E aprendo, né? No candomblé a gente tem hábito de confeccionar os nossos próprios fios de conta, as nossas próprias pulseiras, né? E etc. E aquilo ali, né? Com 15 anos de idade, eu falei, nossa, gente, muita miçanga, muito búzio, muita coisa, muito axé, né? Eu já me identifiquei absolutamente. E comecei a mexer com isso um pouquinho, né? Mas muito nova. Eu pensava mesmo em ficar com mulher, né? O começo de tudo. Isso, né, amiga? É Como as o que a gente intensas quer falaram, sempre, né? A gente acha que o mundo vai acabar. Exatamente, é o que a gente gosta. Tive minha primeira relação, meu primeiro relacionamento, enfim. Conturbadíssimo, mas é isso, né? Idade, nunca? menos Quem maturidade nunca? e várias coisas, e envolvendo a Quem religião, que é algo muito importante, né? Eu digo que ser uma mulher de candomblé, hoje eu tenho toda uma
uma certeza, assim, né? Que me salvou de muitas coisas, né? Me salvou de várias ciladas da vida, de várias possibilidades de me prejudicar, talvez mais do que um dia eu já fui prejudicada. Mas estou aqui para contar a história pela fé. E é isso. Eu me conectei muito, enfim, hoje eu tenho 23 anos de iniciada no Santos, sou EQED. Hoje estou em outra casa, frequento uma casa em Itaquera, de Candomblé, onde eu fui eu fui a primeira lésbica a chegar na casa e, enfim, né, tudo muito novo, algumas conversas, algum, né, buchicho, mas enfim, hoje eu ocupo um espaço de muito respeito com a questão do Candomblé, né? No Candomblé eu sou uma mulher desfém e no Candomblé, passando do portão para dentro, eu tenho que usar saia, né? Já falei sobre isso. E antigamente, como que as pessoas vão me ver de saia dentro do Candomblé, né? Como é que eu vou fazer isso, né? Mas eu sou eu, assim. E a gente vai entendendo todos os fundamentos e as questões, né? Do porquê uma mulher tem que entrar e usar saia, né? Para quem está ativamente dentro de um terreiro. Sim. E, tudo bem. Isso aí É de menos. é o de menos, é mágico, a gente entende a conexão. E voltando sobre a questão das miçangas, Você não vai búzios, deixar de ser menos sapatão por causa disso também. nunca. Não sou, não. E sobre a questão das miçangas, né, do meu empreendedorismo hoje, que hoje é a Oficina Ocotô, que, sem palavras, assim, acho que hoje 70% do que eu faço, assim, né, no meu dia, na minha vida, eu tô pensando nisso, né, eu tenho ideias, tenho uma criatividade fora do comum, mas assim, eu sou CLT ainda, né, estou auxiliar de farmácia há 17 anos, né, atuo na saúde pública e em dezembro de 2024 eu me formei como assistente social. Mas ainda não estou exercendo, mas enfim, tudo vai chegar a hora. E é isso, a Oficina Ocotô para mim é conexão, é ancestralidade, né? Eu faço bijuteria afro. De onde eu vim, eu trago um pouquinho e aí outras coisas afloraram, né? E minha mãe, por exemplo, católica, ela tem muito essa questão, né? Mas você é menina, né? Porque você vai empreender, vai sair, como assim? Você tem o seu trabalho, você tem sua vida, suas coisas. Tenho minha vida. E hoje minha vida é cheia de atividades, né? Eu casei 3 vezes. A Ju também é Casei sapatão 5. raiz. Então essas duas aí são bem sapatão raiz, é importante dizer, viu, produção? Eu casei 5 e tenho menos tempo de Alô, vida produção? sapatônica. Alô, alô, produção? alô? Sim, é isso, sapatonas bem raiz, sim. Então, você podia falar... A gente gosta de casar. Nossa Senhora. Você podia falar um pouquinho também da sua trajetória no samba, porque a Ju é batuqueira, né? E como entrou na Ocupa, né? Não, isso também, mas é importante que temos uma... Inclusive, existe um projeto aí de um batuque da Ocupa chegando esse Sapatão em algum projeto. momento aí. Tem um Em algum projeto. momento vai sair um batuque da Ocupa. É Batuca Sapatão. tanta coisa, cara, que quando eu paro pra pensar assim, eu falo, gente, hoje, né, claro, depois de ter tido muita decepção e comigo mesmo, né? Eu não deposito as Só no questões outro. negativas no que eu passei na vida, no outro. Eu sei que eu tive a minha parcela de responsabilidade por aceitar, me submeter, isso e aquilo. E hoje eu vivo num cenário que eu falo pra todo mundo, assim, pra vocês, enfim, que estão sempre comigo, pro pessoal do meu trabalho, pra minha mãe, pra minha companheira, pros meus irmãos, pra todo mundo, pro meu terreiro, ninguém me para, né? Hoje eu tô num cenário muito confortável
que não é confortável, porque estou aprendendo. É porque caminhão não freia, só acelera, entendeu? Tá vendo? Caminhão só acelera, entendeu? Então, e como que eu ia saber disso antes, né? Antes de encontrar outras potências, né? Outros ombros, outras pessoas semelhantes, outras iguais a mim. Então, eu participo de um coletivo de mulheres pretas aqui do ABC, que chama Donas da Rua, que também tem uma importância muito grande nessa minha formação recente de militância. Sou percussionista do Samba de Zaze, que é um grupo misto de homens e mulheres. Enfim, também é um grupo daqui do ABC, Santo André, mais especificamente. Tenho meu terreiro de atividades no geral, né? Tenho terreiro que não para, que a gente está sempre se encontrando, sempre celebrando o sagrado e, enfim. A Ocupa Sapatão veio como um super mega, como uma super mega reafirmação, né? Como eu falei, a gente tem essa questão de indisposição entre lésbicas, né? Principalmente as caminhoneiras, né? Já passei algumas coisas às vezes na rua, tipo, o que é? O que foi? Calma, senhora. Posso comentar uma coisa sobre isso, Pode. aproveitando? A gente com certeza vai ter algum momento aqui para falar especificamente sobre esse assunto, mas só para... Às vezes acontece muito de lésbicas que não performam a feminilidade reproduzirem comportamentos, Sim. né? Porque a gente enxerga a feminilidade e fala assim, pô, eu não pareço com isso aqui, eu não sou isso aqui. Aí a gente olha as masculinidades, né? E talvez se enxerga, poxa, talvez eu esteja mais próxima daqui do que daqui. Então eu acabo reproduzindo um comportamento machista, né? Então, é só pra comentar, né? A gente vai um dia destrinchar sobre isso, E é real, mas é porque... um rolê que acontece de muitas lésbicas, às vezes, reproduzirem mesmo comportamentos escrotinhos, que na verdade quem tem são homens héteros, né? Sim. Escrotos, homens héteros escrotos. Eu boto fé, né, nisso, porque inclusive eu acho que antes de ocupar esse espaço que hoje eu ocupo, em algum momento eu também já tive. Sim, todas nós, Né? eu também. Eu já fui bem... Ixi. Tanto que hoje, né, tanto com as informações e a militância do coletivo Donas da Rua, né, que também me super incentivaram a empreender com a Oficina Ocotô, porque eu já tinha outras páginas em épocas passadas, né, outros nomes com a identidade parecida, afro, né, mas faziam algumas coisas, mas só voltado para religião, guias, fios de conta e tudo mais. Hoje não, hoje eu faço bijuterias, brincos, pulseiras e etc. Estou aguardando minha encomenda. Dá uma segurada, né? Calma que vai chegar a sua. E é isso, assim. E a Ocupa Sapatão eu conheci através da Daniela Rosa. Que estará aqui em algum momento também. Que, particularmente, né, tem um super mega respeito. Todos nós, mas eu tenho... Ela é da família, assim, né? Ela é casada, ela é irmã de um sobrinho meu. Então, a gente se conheceu, assim, muito superficialmente. Um dia, numa festa familiar, eu olhei e tal. E aí, alguém falou, ela é sapatão também. Eu falei, ué, mas tem outra? Tem outra sapatão? Ninguém me fala. Enfim, e a primeira Ocupa que eu participei foi a 3ª edição. Foi no Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André. E ela que me convidou, ó, preencha esse formulário, né? Você vende suas coisas e tudo mais, vai lá e faz a inscrição. Aí eu falei, meu Deus, mas tem uma feira só de sapatão? Eu falei, não é possível. Aí sabe aquele momento que você com 35 mais, você fala... Vai dar certo, seu sapatão. Importante dizer que a Dani faz parte do corpo da Ocupa Sapatão e é uma das atrizes do espetáculo Flores Brancas, importante dizer. E aí foi isso, fiz a inscrição, e aí acompanho o e-mail, né? E você foi selecionado. Eu falei, segura, gente, agora. E chegando lá foi lindo, né? Porque, de fato, eu senti a questão do acolhimento, né? Que é muito importante. Pra mim, eu sou uma pessoa que sou muito acolhedora. A Ju é. Por
Canceriana, gente, é importante dizer. Né? Essa parte não precisava, mas não, enfim. mas é importante. É a nossa chorona. Por trabalho. meu Tá Deus. vendo? Ela é câncer com ascendente em meu Deus. peixes. Título. Eu sou bem sensível, de verdade. Mas eu aprendi muitas coisas aí. E por trabalhar na rede pública, né? No ambulatório de infectologia, de referência aqui em Santo André, enfim. Você podia falar um pouquinho mais de onde você trabalha, sabia? Foi uma lição, assim, pra mim, né? Todos os dias eu aprendo. Eu estou lá só há 7 anos. Só. Bastante. Como que é o nome de onde você trabalha mesmo? Centro Médico de Especialidades e Referência em Infectologia. Na rua Paulo Novaes, 501, Vila Vitória. Eu deveria ser, ou poderia ser, eu não sei como. É bem complexo isso na minha mente, né? Só uma dispensadora de medicamento, porque afinal eu estou auxiliar de farmácia, né? Eu cheguei ali como auxiliar de farmácia. E eu não consigo só entregar a medicação, né? Eu não consigo só dispensar, pegar receita, nome, documento e etc, né? Eu trabalho com pessoas vivendo com HIV e... Muita gente LGBT, né, amiga? E é isso, né? É uma troca diária, é um aprendizado diário, né? E o acolhimento, pra mim, hoje, ele é uma das coisas mais importantes que eu acho que todo ser humano deve ter, né? Não tem como você... Acolhimento, gentileza. Não dá pra julgar, não dá pra nada. É isso, você tem que se colocar no lugar do outro, né? Isso é muito importante pra mim. E na Ocupa eu senti isso, né? Eu senti no primeiro dia que eu cheguei, tipo, eu não tinha muita estrutura, né? Do stand onde eu ficaria, né? Então meu pai bolou ali uma madeira, meu pai é marceneiro, cortou lá e tal, e vai, fia. Arrebenta, carrega, né? Bora empreender. Vai lá, você não quer? Falei, quero. E um peso do caramba, né? Aí cheguei, aí já vi, oi, tudo bem? Você é o Cotô? Aí falei, sou o Cotô. E aí, posso te ajudar e tal? Enfim, aí você já vai sentindo que, de fato, né? Não existe rivalidade, tem que ter esse apoio, né? Hoje eu como integrante da Ocupa, pra mim me honra muito, né? Ver alguém chegar e... Oi, tudo bem? E tal, e dar uma boa palavra. E eu acho que a boa palavra é muito importante, assim, né? Exu, né? Que é o grande comunicador, eu falo sempre pra elas, né? Eu que sou praticante, né? De religião de matriz africana, eu falo que Exu me ensinou muito. Eu acho que apesar de todos esses anos na religião, eu acho que esses últimos 5 anos foram ainda mais potentes, né? Por conta da força da minha compreensão do que é o Exu Orixá. E o Exu Orixá trouxe isso aqui para mim, né? Esse movimento, as boas palavras, as trocas verdadeiras, né? As diferenças. Você pede sapatonas, as sapatonas vêm, entendeu? E é muito gratificante. Então, entro na Ocupa como empreendedora na 3ª edição. Fiquei ali viajando, olhando tudo, todos os movimentos. Vi aquela batucada e como eu também sou batuqueira, né? Eu falei, nossa senhora, gente, eu acho que eu tô no lugar certo. Deixa eu preparar bonito. Mas enfim, sempre mais tímida, mais acanhada, pode não parecer, mas tenho as minhas limitações. Mas assim, foi surreal, né? E acompanhei da 3ª, né? A Ana Célia acompanhou da 2ª em diante, eu acompanhei da 3ª e não faltei mais em nenhuma, né? Quando foi no começo do ano também, recebemos uma ligação, uma prévia, assim, né? E eu, cara, o que será que aconteceu, né? Fomos convidadas para participar, né? Desse corpo aí maravilhoso. E a princípio me preocupou, né? Porque eu tenho muitas atividades. Às vezes eu tenho medo de não conseguir executar tudo, né? E eu fico, né? Vou aqui, vou ali, faço isso, faço aquilo, vou batucar no dia de batucar. Mas hoje eu me sinto
Não, a gente nunca tá completo, porque acho que venham mais atividades para sim, todas nós, sim, né? com certeza. Mas eu me sinto pertencente e quero que as pessoas que participam dos saraus, das feiras, né, da roda de conversa, que são riquíssimas, né? E eu choro nas rodas de conversa. Eu também. Mas é um momento muito particular, assim, como eu acho que muitas pessoas não têm dimensão do que é, né? Esse rolê da Ocupa Sapatão, esses eventos, né? Meu irmão é gay, meu parceirão de vida, e ele olha assim, ele sempre vai, ele sempre se emociona, ele fala assim, que bonito isso, né? Como pode não ter mais disso? Como o movimento, por exemplo, o movimento gay, não tem um rolê assim acolhedor, né? E aí ele tá falando do lugar dele, talvez, né, das necessidades dele. E eu falo pra ele, falo, Bi, de fato, assim, não sei, aqui eu me sinto em casa, né? Hoje eu me sinto em casa, me sinto acolhida, me sinto pertencente, pronta pra de fato ser integrante, como a gente troca. É um super prazer, nossa senhora. Eu e a Oficina Ocotô, a gente é muito grato, assim, por poder participar disso, né? Você falou, você fez o relato que a Ocupa fez a segunda edição em fevereiro de 23. Isso. Então, eu não tô muito longe. Eu tô entre as mais ali. Acho que foi em julho. Em julho em julho de 23 eu considero o aniversário da Oficina Ocotô, que foi quando eu comecei. E pouco depois foi o evento do Sindicato dos Metalúrgicos. Uhum. Mas é isso, é potência, é acolhimento, é gratidão, é troca, é conversa. É muito bonito, muito prazeroso. E sobre a militância, eu não sou das mais militantes, como eu costumo falar mais basicamente com a Fran, né? Ela tem muito mais, ela é muito mais articulada do que eu. Imagina. E eu falo que eu tenho Mais articulada do que a maior sapatona do Grande ABC e a adjacência? Ela é toda cheia dessas, mas enfim, somos, né? E a única coisa que eu tenho dos 15 anos até hoje, para dizer que é militância mesmo, é a minha vivência. Que mesmo assumida, mesmo tendo respeito das pessoas e tudo mais, a gente sabe que não é fácil e que não é sempre que a gente é bem vista, né? Que a gente é vista com bons olhos, é respeitada. E enfim, é isso. Eu sou essa pessoa, estou junto com essas outras duas pessoas e mais um montão de outras que virão aí. E vai ser um prazer. Bora? Bora. E juntas formamos esse trio, né? Agora tão nós somos um diverso, trio. né? Diverso. Tão diversos, somos tão diferentes Sim. e tão iguais. Nossa, que bonito isso. Tão diferentes e tão iguais. É romântico. É romântico. É porque sapatão gosta de ser romântica, né? Um pouco. A gente Eu sou super romântica, gente. Um pouco, gente. A gente é um pouco. a Deusa Prata é uma romântica bruta. Entendeu? Mas sou romântica. Bom, uma outra coisa importante de dizer é que não sei se vai dar tempo, né, disso daqui ser lançado antes disso, mas agora, dia 8 de novembro, teremos uma edição da Ocupa Sapatão ABC em Mauá, na Casa Clandestina. Boa. Especial. A gente não costuma fazer esses com temas assim tão específicos, né? É a primeira vez. Então vai ser com o tema da visibilidade. Jesus! Vai ser com o tema da consciência negra. Já fizemos, né, da visibilidade lésbica e já fizemos festa junina. Inclusive, né, especificamente, assim, temático. Manas negras, pretas, venham com a gente nesse dia. Eu acho que vai ser uma edição bem especial. Bem intimista, um lugar menor, mas é um lugar bem bacana, né? A Casa Clandestina é muito especial. Ai, vai ser lindo. Eu já tô chorando antes de acontecer.
A gente sempre tem um protagonismo lésbico e nesse dia será protagonismo de lésbicas pretas, especificamente. A gente convida vocês para esse evento especial do dia 8 e todos os outros. E todos os outros. No Instagram, @OcupaSapatãoABC. A página a gente divulga tudo que a gente faz, tudo que acontece, enfim. E manda um direct pra gente, caso você seja. Se alguém. Vai que alguém tá assistindo, é uma pessoa que gostaria de. Que a gente levasse o evento para algum lugar, ou gostaria de nos ajudar de alguma maneira. Ou gostaria de apoiar de alguma maneira. Não, eu digo. Não. De estar se alguma junto. lésbica estiver assistindo e quiser vir, isso com certeza. O que eu tô De dizendo, repente né? tá naquele momento igual eu tava. Poxa, eu tô precisando. Não, isso com de certeza. tá- O que eu tô dizendo é que Estamos vai que esse vídeo chega em alguma pessoa que tem grana e fala, pô, vou patrocinar essas minas aí, entendeu? Yeah! E aí, quem sabe a gente não ganha um patrocínio de algum. Seria. Pra gente fazer tudo isso que a gente faz e muito mais com dinheiro, né? Na Que minha aí, se a gente já. Não, é sério, gente. Se a gente Se já a gente- movimenta se a gente já sem faz grana. Uns eventos do tamanho que a gente faz, sem grana grana. nenhuma. Ó, no Carlos Gomes, não. Ó, em agosto do ano passado e no agosto desse ano, 24 e 25, fizemos especial mês da visibilidade lésbica no Teatro Carlos Gomes, em Santo André, no centro de Santo André. Mais de 30 expositoras lésbicas, Sim. com muitas artistas, movimentou muita gente passou por lá. Sim. Todas venderam muito. Então, se a gente movimenta um rolê para encher um lugar do tamanho do Carlos Gomes, sem verba nenhuma, sem um Fizemos real. a femenagem das 60, Ah, 50 mais. Importantíssimo dizer. A gente homenageou, né? Só que para nós, né, como são mulheres, a gente femenageou. Femenageamos lésbicas 50 a mais aqui do Grande ABC, várias lésbicas 50 a mais do Grande ABC, históricas, donas de bar, militantes, professoras, diversas, mãe de santo. Então, tudo isso para dizer que, né? Se a gente movimentou tudo isso estamos indo para qual edição? 13ª, né? 13ª. Estamos indo para a 13ª edição. Tudo isso sem verba nenhuma, tudo na militância. Imagina onde a gente chega se a gente passa num edital, ou se a gente ganha uma verba de algum lugar, ou se algum Sesc nos convida, ou enfim. Se alguma coisa acontece para trazer um valor em dinheiro pra gente pagar essas pessoas, né? Para as artistas irem se apresentar ganhando o seu cachê, para as expositoras terem uma ajuda de custo para ir até o lugar sem precisar gastar com Uber. Enfim, tudo isso, né? Se a gente faz isso com dinheiro, porra, imagina onde a gente chega, hein? Imagina onde chega. Aí não vai ser Ocupa Sapatão ABC, vai ser Ocupa Sapatão Universo. Mundo. Delícia. Quero aproveitar para fazer o merchan também do meu trabalho no Instagram, @Sapastei Yoga, que é o meu projeto pessoal com yoga. Então, yoga para qualquer corpo, né? Enfim, já falei um pouquinho lá no começo, @Sapastei Yoga. Agradecer aqui ao Peru Estúdio, é Peru Estúdio, né, amigo? @Peru Estúdio, onde está sendo gravado esse podcast. E as meninas vão falar um pouquinho também. Bom, então eu vou deixar aqui não só o Instagram da Deusa Prata, mas da Deusa Prata é Deusa Prata Oficial, Instagram e Facebook. E eu também sou idealizadora do projeto Soma. Boa, maravilhoso. É um evento lindo, gente. Eu amo. Que é a Feira da Inclusão e Diversidade. É onde a gente reúne, assim, vários empreendedores, vários nichos e, enfim. Uma diversidade de pessoas, né? Diversidade. É muito lindo. A Soma é realmente isso. Depois da Ocupa Sapatão, é o rolê mais legal. É muito legal mesmo, assim, é muito massa, engloba muita coisa. Depois, em outro momento, eu falo um pouquinho mais da Soma. E então, segue lá, Deusa Prata Oficial, feira.soma. Que mais? É isso. Oficina _Yokotô, bijuteria afro, fazemos por encomenda.
Pensou num personalizado aí, fala, eu quero alguma coisa que seja só pra mim, não vá vender pra geral, eu faço também. E é isso, galera. Bota fé que a gente tá junto aí. É isso. Acho que se pá até aqui. Compartilha isso com mais gente, chama todas as sapatonas, chama todas as pessoas LGBTs, chama todas as pessoas héteras que você conhece e bora pra Ocupa Sapatão ABC. Bora, gente. No Instagram, @Ocupa Sapatão ABC. Logo mais eventos, mais E rodas, mais mais feiras podcast. e mais podcast. Teremos um canal Ocupa Sapatão ABC! No YouTube também, no Spotify também. Meu Deus. Ai, Vem com a que loucura! gente. 1, 2, 3 e... Ocupa Sapatão! Fi. Gente, Falei que ia passar.